Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 15 de dezembro de 2021. Hoje é quarta-feira. E nesta quarta-feira eu queria conversar com você sobre questão de errar. Eu erro, você erra, nós erramos. A palavra pecar significa errar o alvo. E nós pecamos por isso, porque às vezes erramos o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Nós erramos, nós pecamos, porque nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a errar. Já falamos sobre Adão, que reconheceu que estava errado, mas tentou transferir a culpa ou a responsabilidade para outro. Então, quando nós realmente cometemos um erro e reconhecemos, nós vamos entender o que é que Deus fala sobre isso. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, Deus disse o seguinte a Samuel, disse que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração do homem, Deus sabe o que está dentro do coração do homem. E o melhor, só Deus é quem sabe o que está dentro do coração do homem. O homem não tem como ver o que é que está no coração do outro homem, porque o homem só consegue ver o que está por fora, o que seus olhos estão vendo, a aparência. Então Deus disse a Samuel, olha, não se preocupe, o homem vai ver a aparência, a altura, a formosura, mas eu vejo o coração. Eu vejo o interior do homem. Por isso Deus escolheu Davi para ser um rei. E Deus disse mais, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí havia a pergunta, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou? Ele errou? Sim, Davi errou, Davi pecou. O único que não errou neste mundo foi Jesus Cristo. Ele não pecou, ele não errou. E por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por ele ser um humano, um homem, ele pecou. A diferença é que Deus vendo o coração do homem, ele conhecia o coração de Davi. A gente vai ver lá no Salmo de número 51, Salmos de número 51, quando Davi está fazendo ali aquele Salmo de número 51, e ali Davi está falando três coisas. Davi está reconhecendo que é pecador, Davi está pedindo perdão a Deus, e Davi está se arrependendo. É por isso que Davi fez a diferença. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi reconhecia que pecava, Davi pedia perdão e Davi se arrependia. São essas três atitudes que faz com que o homem seja segundo o coração de Deus. Porque todos nós pecamos. Ontem nós falamos sobre aquela passagem que se encontra lá em João, capítulo 8, quando Jesus questiona os pecadores. Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque às vezes a pessoa quer julgar a outra como se não tivesse pecado, como se não errasse. Mas Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, atira uma pedra nesta mulher que ela errou. Jesus sabia que ela tinha errado. Aquela mulher sabia que tinha errado. Mas Jesus questiona as pessoas
que querem acusar, que querem julgar e que querem criticar os outros porque errou. Quem é que não erra, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas errou. Davi pecou. A diferença é que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tomou essas três atitudes. Pega o Salmo de número 51 e leia, e você vai ver o reconhecimento de Davi, dizendo: eu pequei contra ti, somente contra ti, meu Senhor, eu pequei. E ele pede perdão e ele se arrepende. São essas três atitudes que um ser humano deve tomar: reconhecer que é pecador, pedir perdão e se arrepender. Aí sim, nós vamos ter a consciência tranquila, o coração tranquilo diante de Deus, que nós erramos, nós pecamos, precisamos reconhecer, pedir perdão e se arrepender, porque Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. E é a Ele que nós devemos pedir perdão, porque Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, seja física ou espiritual. Tem poder para perdoar, tem poder para salvar. Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós exaltamos, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Precisamos reconhecer que pecamos e não dizer: olha, eu não erro. Isso é sério, né? Mais sério do que pecar é dizer que não peca. Isso é mais sério ainda, né? Então vamos ter a consciência que nós erramos, precisamos do perdão de Deus, porque Ele sim tem poder e um coração muito bom para nos perdoar. Obrigado, Deus, por tudo. Me perdoe, meu Deus, por tudo que eu fiz de errado nesta vida. Me perdoe. Eu sei que o Senhor me perdoa, meu Pai. Obrigado. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui, mais uma vez, trazendo a mensagem para a gente refletir. Refletir que nós pecamos, que nós erramos e precisamos do perdão de Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo a mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.